Bem-vindos a mais uma aula de ciências do sexto ano. Professor Júlio na área. Hoje nós vamos continuar resolvendo atividades complementares referentes ao capítulo 3. Então vamos nessa, não vamos perder tempo e vamos aumentar o nosso conhecimento no assunto. Ok? Então vamos para a questão 1. O ar atmosférico, que envolve a Terra, é uma mistura de gases, vapor de água e partículas suspensas, entre elas a poeira, a fuligem, produtos químicos, entre outros. Os elementos que compõem o ar são essencialmente o nitrogênio, com 78%, o oxigênio, com 21%, e outros gases, que fecha aí 1%. Ele tem algumas características que nos ajudam a perceber sua existência, já que não vemos ou sequer podemos tocá-lo. Analise as afirmações abaixo, julgue-as em verdadeiras ou falsas e marque a opção que apresenta a sequência correta. Então vamos ao item 1. Após tomar banho, toda a casa de Mercedes ficou perfumada com o cheiro delicioso de seu shampoo. Esse fato deve-se à propriedade de expansibilidade do ar. Isso é verdadeiro. O ar tem a capacidade de, em ambientes abertos, se expandir naturalmente. Se a pressão for ao nível do mar, esse gás ele vai ocupar todas as dependências da casa. Então, alternativa 1, verdadeiro. 2. Os materiais se queimam graças à presença do gás oxigênio. Até aí, correto. Oxigênio é um comburente. Continuando a questão. Que é o gás que está em maior quantidade na atmosfera? O enunciado diz que o oxigênio ocupa 21%. Ele não é o gás mais abundante. Então, a alternativa 2 está meio certo. Indica isso, que ela é totalmente falsa, né? Alternativa 3. Às 16 horas, João irá até o campinho, perto de sua casa, para participar de uma partida de futebol. Na bola de futebol cheia, existe ar comprimido, correto? O ar comprime a parte interna da bola, corretíssimo. Item 4. Carlos pressionou o desentupidor de pia contra a parede e este ficou preso nela. Ele afirmou que isso só é possível devido ao material do desentupidor, que é de borracha, colar em superfícies lisas e secas. Não, isso não é correto. A explicação para que o desentupidor de pia grude na parede é justamente a pressão que ele faz quando ele toca a superfície da parede. É claro que o material contribui para que o desentupidor fique grudado, mas o que faz com que ele permaneça grudado é a pressão que ele faz. É por isso que eles servem para desentupir. Quando você coloca um desentupidor naquele orifício por onde a água escoa e você puxa, você vai forçando aquela água que está represada, parada, aquela sujeira, sair, ser puxada. E você observa que o desentupidor, ele não toca na sujeira. Mas o que ele faz? Ele cria uma sucção que gera uma pressão de baixo para cima, que faz com que os alimentos ou a água que está presa saia. Ok? Então, a alternativa 4 está incorreta. Marcando a alternativa correta, você vai no item D. Verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Ok, senhores? Vamos agora para a questão 2. Torricelli foi um cientista que desenvolveu a primeira ferramenta capaz de medir a pressão atmosférica. Observe a imagem.
que mostra o experimento de Torricelli. Então você vê que tem um frasco, né, um tubo de vidro. Esse tubo de vidro ele é constituído de mercúrio e de vácuo. Ele está com a parte, né, com a boca, a parte aberta, dentro de um recipiente, né? E você vê o ar fazendo pressão na superfície do recipiente. Observa que a marca que o mercúrio faz nesse vidro é de 760 milímetros. Então agora vamos para as perguntas. Vamos analisar as afirmações abaixo e marcar a única verdadeira. Item A. Nesse experimento foi utilizado um líquido chamado mercúrio. Este experimento poderia ter sido feito utilizando água, nas mesmas condições, sem alterar nenhum resultado. Pessoal, isso é mentira. O mercúrio ele foi usado no experimento porque ele, com qualquer aumento de temperatura, tá? Uma oscilação, o mercúrio também oscila. A água ela é um mau condutor de calor. Então, se colocasse água nesse reservatório, ela não iria subir nem diminuir com facilidade. Teria que ter uma temperatura muito alta. E o mais importante, o experimento de Torricelli não é para medir temperatura, é para medir pressão. Ok? Item B. Esse experimento é denominado termômetro? Não. Vocês sabem que o instrumento utilizado para medir pressão são os barômetros, tá? Isso é a primeira forma de um barômetro. Então, o item já começa totalmente errado. Vamos agora para o C. Este aparelho, chamado barômetro, ok, sofre a influência da temperatura e umidade do ar, não sendo possível o seu uso em cidades muito quentes ou em cidades onde neva. Olha só, colocou-se o mercúrio, que é uma substância que aumenta ou diminui com qualquer oscilação de temperatura, e ele diz que ele é um barômetro, ele sofre a influência da temperatura e umidade do ar, e ele não é para ser colocado em cidades muito quentes ou em cidades onde neva. Por que em cidades muito quentes? Porque talvez a coluna do mercúrio fosse subir muito. E por que cidades muito frias? Porque a coluna de mercúrio ela ia cair muito. Então, vamos analisar o item D e vamos deixar o item C aí para mim poder fazer uma referência entre uma alternativa e a outra. Olha o que diz o item D. Este experimento ele tornou possível medir a pressão do ar em qualquer lugar, pois se a pressão diminui com o aumento da temperatura, com o aumento da altitude, a coluna de mercúrio também diminuirá. Ora, senhores, eu já expliquei para vocês na sala que quando há um aumento de altitude, a pressão vai diminuindo. Se a pressão vai diminuindo, essa coluna de mercúrio só se encontra nessa altura porque o ar que você está vendo na figura, ele pressiona o mercúrio líquido lá embaixo. Como ele pressiona lá embaixo, o mercúrio vai subindo por esse tubo. Se essa pressão, quando a altitude vai aumentando, ela vai diminuindo, então não há quem faça força na superfície do mercúrio, fazendo com que essa altura do mercúrio dentro dessa coluna ela vá diminuindo. Então ele diz que a pressão diminui com o aumento de altitude e a coluna de mercúrio também vai diminuir. Note que no início do item D ele fala que esse experimento tornou possível a pressão do ar ser medida em qualquer lugar. E no item C, ele diz que não é possível você levar esse experimento para cidades muito quentes ou cidades muito frias. Então, uma contradiz a outra.
E qual é a alternativa correta? A alternativa correta é o item D, porque além dele mostrar a funcionalidade do mercúrio, ele também mostra que as pressões em grandes altitudes, elas são baixas. Ok? Alternativa correta, item D. Uma dica: quando tiverem dúvidas entre uma alternativa e outra, sempre leiam as alternativas que vocês têm dúvidas para fazer uma análise. E aí você consegue ver qual alternativa você identifica como a correta. Beleza? Bom, senhores, vamos analisar agora a questão de número 3. No ar atmosférico, encontramos muitos micro-organismos que podem passar de uma pessoa a outra, principalmente por meio de gotículas de saliva. Exemplo, você quando tosse, quando você espirra ou até mesmo quando você fala. Marque a opção que apresenta somente doenças transmitidas pelo ar atmosférico. Então vamos ver cada item e a gente vai tirando a doença que não é transmissível através do ar. Item A. No item A tem o cólera. Cólera é uma doença que está relacionada a ambientes, água parada e suja. Okay? Isso não é transmissível através da respiração do ar. O item B, nós temos a AIDS, que é uma transmissão através de transfusão sanguínea. Então, descarte. O item C, aparece o cólera de novo. E a dengue, tá? A dengue é picada de um mosquito, então não é transmissível através do ar. Item D, nós temos a gripe, ok, mas a diarreia não. Diarreia não é transmitida através do ar. E sobra o item E. A catapora é, a rubéola também é, e a pneumonia também é transmitida através do ar, senhores. Item correto, item E. Vamos dar uma olhadinha na questão 4. Observe a imagem e marque a opção que apresenta a explicação correta sobre o fato de o leite subir pelo canudo, né? A criança puxa o leite através do canudo. Esse experimento é explicado através de quê? Então vamos aos itens. O item A. Para que o leite suba pelo canudo, o menino precisa sugar com uma força maior que a gravidade do ar. Não, senhores. Primeiro que a gravidade do ar, ela é muito alta, porque a massa de ar é muito grande. Então, isso você descarta. Letra B. O leite só consegue subir pelo canudo devido ao material plástico ser maleável. Não. Você sabe que hoje em dia tem canudos pessoais, né? Canudos de metal, que fazem a mesma função do canudo de plástico. Item C. A pressão atmosférica que atua sob o líquido empurra-o mesmo sem o menino sugar. Bom, se fosse assim, você colocaria um canudo dentro de um copo, levantaria o canudo e ele jogaria todo o líquido para sua boca sem você fazer nenhum tipo de esforço mecânico, o que não é verdade, né, senhores? Item D. Ao sugar o canudo, o menino retira o ar de dentro dele, olha só, e a pressão atmosférica empurra o líquido fazendo subir pelo canudo. Corretíssimo. O líquido que está dentro do canudo ele não sobe, porque já existe uma matéria gasosa dentro do canudo que é o ar. Quando você suga o ar, você faz com que o líquido suba através da sucção que você faz com a boca e também através da atmosfera, né, da pressão atmosférica, que empurra esse líquido para que ele saia pelo canudo. Então, a alternativa correta é o item D de dado. Vamos dar uma olhadinha agora nessas 4 situações envolvendo
o gás, né? No caso, o ar atmosférico. Situação 1, tem uma bola cheia e uma bola murcha em dois pratos da balança, e você percebe que os pratos estão na mesma direção horizontal, ou seja, há um equilíbrio. Na situação 2, a pessoa está empurrando o êmbolo, né, e pressionando o ar, né, vê que a ponta da seringa está presa na ponta do dedo, né, da pessoa, fazendo com que o ar não saia. Na situação 3, é o contrário, a pessoa está puxando o êmbolo, não no sentido de comprimir, mas no sentido de expandir o ar dentro da seringa. E na situação 4, você tem um vidro fechado, e aí você tem várias setinhas dentro indicando o ar tentando sair. Você tem um vidro aberto, e aí você vê o ar se expandir livremente. Então ele pede para você marcar a opção que identifica corretamente as propriedades do ar que explicam cada situação. Então vamos começar na situação 1, que é o item A. Na situação 1, a bola cheia demonstra que o ar tem massa. Correto. Corretíssimo. Por quê? Porque o ar, ele tem um peso. Se ele tem peso, ele tem massa. Se você encher, colocar ar dentro de qualquer objeto vazio e pesá-lo, você vai ver que o peso desse objeto é maior do que o peso quando ele era totalmente vazio. Isso indica que o ar tem uma massa. Então a alternativa 1 já começa sendo correta. Mas vamos ver por que as demais não são corretas. Na situação 2, o ar apresenta a propriedade de elasticidade. Não. Aí está acontecendo é a compressão. O ar está sendo comprimido, tá? Na situação 3, o ar apresenta a propriedade de compressibilidade. É o contrário. Na situação 3, o ar está sendo expandido, ou seja, está havendo uma expansão. Ok? Na situação 4, o ar está sendo demonstrada a pressão do ar. Bom, na situação 4, na situação 1, na situação 2 e na situação 3, todas elas está acontecendo isso. Existe uma pressão do ar no interior dos objetos, tá? Então, esse item está incompleto, né? Porque ele não fala no todo. Todos os outros itens também têm pressão. Uma bola com ar dentro dela, o ar está comprimindo ela. O ar está fazendo pressão na superfície dela, ok? Então, o item D não está correto. E o item E? Na situação 4, de novo, do perfume, podemos observar todas as propriedades juntas. Não. A gente consegue observar a expansibilidade, o ar expandindo naturalmente? Sim, quando a tampa está aberta, correto. Podemos ver aí a compressibilidade, ou seja, o ar está sendo comprimido dentro do vidro? Sim. Mas aí nós estamos vendo também a elasticidade, o ar está sendo puxado e depois comprimido? Não. Ok? Então, na alternativa E, nós não temos todas as propriedades juntas. Beleza? Então, ficamos com o item A. Vamos agora para a questão de número 6. Sentimos as variações da pressão atmosférica dentro das nossas orelhas quando, viajando de ônibus ou de carro, subimos ou descemos montanhas. A cidade de Santos está situada no nível do mar, enquanto a cidade de Campos do Jordão tem altitude de 1.628 metros, sendo, portanto, o mais alto município brasileiro. A figura abaixo, ela mostra, né, as colunas de ar em cada um desses dois municípios. Então, você está vendo aí duas colunas. A seta maior encontra-se sobre Santos e a seta menor sobre Campos do Jordão. Então, podemos afirmar no item A:
A umidade relativa do ar, ela é maior em Campos do Jordão? Bom, se você observar as duas colunas, a altura em que elas se encontram, não dá para você saber quais têm uma umidade maior ou menor. Então, essa primeira alternativa, você não tem como saber qual é a umidade relativa do ar em cada uma das regiões. Tá? Nós precisaríamos de mais dados para podermos afirmar com certeza se a alternativa A era verdadeira ou falsa. Vamos para a alternativa B. A pressão atmosférica ela é maior em Campos do Jordão. Não. Essa dá para você saber. Locais mais altos têm pressões menores. Item C. A pressão atmosférica é maior na cidade de Santos. Correto. Se a região encontra-se ao nível do mar, ela está recebendo a maior pressão da atmosfera, ok? Então, Santos tem uma pressão atmosférica muito maior do que Campos do Jordão. A alternativa correta é o item C. Bom, a questão 7 é uma questão de completarmos. Então, vamos a ela. A queima dos derivados do petróleo produzem gases como o nitrogênio e o enxofre. A água presente na atmosfera combina-se com esses gases e formam o OA, capaz de destruir plantações, corroer monumentos históricos e destruir a vida nos ambientes aquáticos. Marque a opção que completa corretamente o texto acima. Todos os senhores sabem que quando a água mistura com gases tóxicos, com metais que sobem devido à poluição de automóveis, né? Eles liberam esses metais, as partículas de metal no ar. Quando isso se junta à água, cria-se uma solução ácida, conhecidíssima como chuva ácida. Ok? Você vai encontrar essa resposta no item D. Bom, queridos alunos, caso vocês não tenham entendido alguma resposta, alguma passagem que eu falei, mesmo você voltando esse vídeo, você ainda não conseguiu entender, eu deixo aqui as respostas, né, por escrito, para vocês tirarem as últimas dúvidas, ok? Bom, alunos, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado das questões, né? Trouxe coisas novas para nós discutirmos. Cada dia que passa é um novo aprendizado e eu vou continuar trazendo coisas novas para nós discutirmos nessas aulas. Lembrando aos senhores que as aulas próximas elas vão sofrer algumas alterações, nós começaremos a ter aulas online. Isso vai ser muito bom porque aí eu vou ter um retorno de vocês imediato. Bons estudos. Bom mesmo é ser salesiano. Cuide-se e até a próxima aula.